Bom, eu pedi para vocês fazerem a leitura das páginas 116 até a 119, né? Que fala sobre as florestas ombrófilas e as estacionais. Na aula de semana passada, né, a gente tinha visto, o que eu pedi para vocês fazerem na semana passada e lerem, era que o IBGE ele tinha um sistema de classificação, né, que dividia a vegetação do Brasil em 12 tipos. Então, a gente vai ver esses 12 tipos. Os dois primeiros são aliás, os dois primeiros não, né? Os 6 primeiros, que existem 3 tipos de floresta ombrófila e 3 tipos de floresta estacional. Tudo bem? Sim. Beleza. Eu pedi para vocês grifarem o que vocês não tinham, igual a gente faz na sala de aula, né? Sublinharem as partes que vocês consideram mais importantes e grifarem, justamente para a gente poder tirar essas dúvidas aqui, as coisas que vocês não entenderam, os termos que vocês não têm conhecimento, para a gente tirar essas dúvidas. Então, antes da gente... vou pedir para vocês irem falando o que vocês tiverem anotado de dúvida, eu vou tirando. Não fica com vergonha de perguntar, por favor, que às vezes essa dúvida é dúvida de outra pessoa. Essa matéria não é tão fácil, tem várias palavras que são difíceis, que talvez vocês não tenham conhecimento. Não deixem de perguntar. Tudo bem? O Gabriel está entrando. Fala, Sofia. Eu não entendi a partezinha ali na 117. A parte do quê? 117. A página. A página inteira. Eu não entendi. Tá, vamos por partes então. Da 116, eles estão falando então que existem 2 tipos de florestas que são aqui no Brasil, né? As ombrófilas e as florestas estacionais. Vocês entenderam o que quer dizer floresta ombrófila? Sim. Não. Tá. Florestas pluviais. Isso. E o que são florestas pluviais? O que é pluvial? De chuva. Isso, tem relação com chuva. Então, florestas pluviais são florestas onde existe um período de chuva muito grande. E se vocês, né, espero que vocês realmente tenham lido, se vocês repararam, os lugares onde acontece esse tipo de floresta são lugares onde chove muito. A floresta densa, por exemplo, é a floresta amazônica, principalmente, né? E a Mata Atlântica. São florestas fechadas, né? Floresta é isso, é de fechado. Quando você tem muitas árvores, né? Árvores grandes, altas, com troncos largos e fechada. Fechada a ponto da gente não conseguir, por exemplo, quando a gente vê uma foto de cima, tá todo mundo com o livro aí, não tá? Sim. Olha essas imagens, lá na 116 mesmo. Nas 2 imagens, alguém consegue enxergar o solo? Não, porque a mata é tão fechada que cobre todo o solo. A vegetação é densa, é fechada. Isso é uma floresta. Tudo bem? Ô, Sora, posso falar? Tem como uma floresta, tipo, ter meio que 2 classificações, vamos dizer assim? Porque vai que uma floresta tenha características da ombrófila e a outra da ombrófila aberta, vamos dizer assim. Ou ombrófila aberta ou mista? Sim, tem como ela ter 2 características, até porque as florestas, elas existem, né? Tá lá no todo o território. Não existe uma divisão certinha, tipo, até aqui é densa, daqui para cá é aberta, daqui para cá é mista. Não tem isso. Então, elas acabam tendo essa transição de uma para outra. Entende? Então, por exemplo, uma parte da floresta pode ter características de 2 florestas diferentes, porque é um período de transição. Por exemplo, as estações do ano. A gente não tem verão, outono, inverno. Outono não é uma estação de transição? A gente tem dias que são quentes, a gente tem dias que são frios. Mas não é nem verão, nem inverno. Existem essa vegetação que está aí no meio das 2 também. Então, pode ter, sim, vegetações que têm características de 2 vegetações diferentes. Por isso que a gente tem essas no meio. Por exemplo, a aberta é a transição entre a densa e a mista. Entendeu?
Uhum. Quem mais quer falar alguma coisa? Professora, Gustavo. Oi. Professora, eu não entendi o que é micro-regiões. Ué, Eu regiões também não. pequenas. Micro-regiões, lugares. E literalmente regiões pequenas. É tipo regiões com é tipo região pequena com tipo pouca floresta ou é tipo Não. São micro-regiões, Mas imagina um território? espaço. Imagina que eu tenho uma floresta amazônica enorme, ela não é muito extensa? sim. Imagina que dentro dessa floresta amazônica eu tenho micro-regiões, eu tenho regiões menores dentro da floresta amazônica, entende? Professora, é tipo um lado norte na Mata Atlântica, um lado sul. Isso! Ah, agora É entendi. tipo eu conseguir dividir uma região, como ela é muito extensa, eu consigo dividir, entendeu? Professora, São Paulo tem micro-região? Pensando em vegetação, É. a maior parte de São Paulo, na verdade, é Mata Atlântica mesmo, Gu. Tudo bem? Uhum. Ó, aí na página 116 tem algumas palavras que eu mesma sublinhei, porque eu acredito que vocês tenham tido alguma dificuldade, mas ninguém vai falar, eu vou falar, tá? Na primeira aí, tá floresta umbrófila densa, e aí tá falando que o tipo de vegetação é caracterizada por fanerófitos, que a gente já viu que são, então são aquelas árvores, são aquelas vegetações, as plantas lenhosas, ou seja, árvores grandes, que têm troncos largos, certo? Uhum. Beleza, isso a gente já tinha visto na semana passada. Aí tá falando das lianas. Lianas também tem no livro, mas a gente acabou não falando. As lianas são plantas, todo mundo já deve ter ouvido falar de trepadeira, né? Não. Planta trepadeira, nunca ouviram falar? Não. Sim. Professora, meu Deus. As plantas trepadeiras são aquelas que se envolvem se envolvem em outras árvores. Por exemplo, essas árvores, elas têm o caule mais fininho, tipo a flor do maracujá. Sabe esses muros que são cobertos por planta? Já viram? Muro Professora, com planta? Nunca viram? Sim. Tem um perto da minha casa. Isso, que Professora, o muro eu das já vi casas é desenho. todo de planta, assim, ó. Isso são trepadeiras. Tá? Que trepadeira, na verdade, é um tipo de planta, existem várias espécies. Tudo bem? Sim. E as epífitas são plantas que se desenvolvem em cima de outras plantas, né? Sobre outras plantas. Não quer dizer que elas são parasitas. Elas ficam em cima de outras plantas sem causar nenhum mal para outra. Então, elas são independentes, elas só usam a outra planta como suporte. Por exemplo, as orquídeas, as bromélias são plantas epífitas. Talvez vocês não estejam lembrando de cabeça quais são essas plantas, mas se vocês derem um Google, com certeza vocês vão reconhecer. As orquídeas principalmente. Tá? Tem orquídea que a gente tem casas que as pessoas. Orquídea é uma planta que as pessoas costumam comprar para deixar em casa também. Mas na natureza, essas plantas elas se desenvolvem sobre outras. Isso são plantas epífitas. Tá bom? Ok? Ok. Beleza. Então aí a gente tem a floresta ombrófila densa, que acontece na região amazônica e também pega uma parte da Mata Atlântica. É uma floresta bem fechada, por isso que o nome é denso. Chove muito, né? Praticamente todos os dias de ano. O período de seca é muito curto e as temperaturas são muito elevadas. É muito quente nesses lugares. Ok? Ô, Cora, Oi. professora, mas, tipo assim, uma floresta, ela precisa de um período de seca? Quando a gente diz período de seca, não quer dizer que tudo fica seco. Até porque a floresta amazônica, por exemplo, muito rica em rios. Então, não vai ser um lugar que vai ficar seco. O período de seca, às vezes, é um período que chove menos. Né? Período sem chuva. Não necessariamente que a floresta seca. Entendeu? Mas a vegetação continua normal, então. Oi? Mas nesse período de seca, entre aspas, continua normal a vegetação, né?
Sim, mas ela vai receber menos chuva. É isso. As Professora, árvores vão continuar da mesma forma, mas vai ter menos água caindo do céu, menos precipitação. Tudo bem? professora, Oi. na tradicional floresta ombrófila, sei lá como fala o nome, tipo, se não tivesse tantos rios como tem na floresta amazônica e passasse por um período de seca, seria, tipo, diferente da floresta amazônica ou não? Só por falta Provavelmente sim, sim. Se você não tem uma quantidade de rios disponível igual a floresta amazônica tem, por exemplo, ela poderia não ser uma floresta ombrófila, aí ela se tornaria um outro tipo de floresta. Porque a quantidade de rios interfere na quantidade de chuva do lugar, não interfere? Mas o fato do sol e da chuva não deixa ela ter uma floresta ombrófila? Não entendi, desculpa. Se ela tiver um solo úmido e chover no lugar, ela não pode ser uma floresta ombrófila? Não, ela é, justamente porque o solo dela é úmido, o solo dela é fértil, porque tem muita água disponível. Entendeu? Sim. Matheus não, Eduardo estava com a mão levantada. O que você queria falar, Du? Ô, professora, quando você estava falando da Mata Atlântica para Sofia, que ela não seca, é porque ela é bem úmida, não é? A Mata Atlântica também é úmida porque ela é de região litorânea. Região litorânea perto das praias, certo? Da Serra do Mar. Então, são lugares úmidos. Então, é difícil ter período de seca. Tem período de seca, que é o período que chove menos, mas não é que as árvores vão secar nem nada, entendeu? Professora, Nesse tipo de floresta ombrófila. Nos outros que a gente vai ver, aí tem chuva. Fala, quem me chamou? professora, eu. Você tá aparecendo. Quando, tipo assim, você tá indo pra praia, aí chega na serra, é úmido, certo? Certo. Tem perigo de das pontes começar a umedecer e ficar mais fraca? Sim, por isso tem que ter manutenção, né? De acordo com o tempo vai passando. Mas ponte, essas coisas que são de metal, por isso que as coisas são construídas de concreto, que aí a erosão é menor. Entendeu? Professora, porque quando eu lembro que a última vez que eu fui pra praia, meu pai me mostrou que, tipo, não era uma montanha, mas parecia que a gente tava subindo. Aí, professora, tinha uma parte da ponte que tava com musgo. Ah, mas aí o musgo é normal, justamente porque a região é úmida. Mas não é o musgo que vai fazer erosão. Professora, mas quando tem musgo, não é quando tá, tipo, com mofo? Não, musgo não é mofo, é diferente. Musgo é planta, mofo é fungo. Tá. Tá bom? Alguém mais queria falar alguma coisa? Alexandre queria falar? Não. Não? Sofia? Não. Tá, então beleza, vou continuar, tá bom? Aí, ó, a gente pula para as florestas ombrófilas abertas, elas são a transição, né, que nem eu havia falado, da densa para mista, tá? Então é isso, ó, a gente tem lá, como eu falei, né, não tem uma divisão certinha, não existe uma linha que divide as florestas. Então essa floresta que está no meio das duas, ela vai ser chamada de floresta ombrófila aberta. Ela é muito parecida com a ombrófila densa. A diferença é que o período de seca é um pouco maior e as temperaturas vão começando a diminuir. Tudo bem? Então, na floresta ombrófila densa é muito quente. Na floresta ombrófila aberta já começa a diminuir a temperatura e aí a gente chega na mista, onde as temperaturas caem bastante. Tanto que se vocês forem ver, onde a floresta ombrófila acontece? No sul do país. O sul do país é a região mais fria daqui, certo? Certo. Beleza. Ok? Tu tinha falado... Calma. Eu tô confusa. A floresta ombrófila aberta. Por que ela tem esse nome? Tipo, não é porque a gente consegue ver o solo? Não. Os nomes não necessariamente têm a ver, às vezes não fazem sentido, não é porque a gente consegue ver solo. As florestas ombrófilas, elas têm as características justamente de ser uma floresta de mata fechada. Tudo bem? Então, a floresta ombrófila é uma floresta de mata fechada, mas o nome é aberta, mas não necessariamente quer dizer que
Quando eu digo que eu consigo ver o solo, gente, que eu não consigo ver o solo, é quando a gente olha de cima e tem aquele tapete verde, assim, ó. Na floresta umbrófila aberta, isso ainda acontece. Até na mata das araucárias, né? Na floresta mista aqui. É muita árvore. Tudo bem? Uhum. O que acontece é que a quantidade de espécies também vão diminuindo. A biodiversidade, por exemplo, aliás, a diversidade de vegetação na floresta densa é muito maior do que na floresta mista, por exemplo. Até por conta da quantidade de chuva, de rios disponível, da temperatura, muda o solo. Uma coisa interfere na outra. Fala, Alexandre. No sul é tão frio que pode nevar? Não. Aliás, Não? Gramado. aliás, existem, dependendo do inverno, e conforme o tempo está passando, né, e a gente está tendo temperaturas cada vez mais extremas aqui no país. Por isso que a gente tem, às vezes, aqui em São Paulo, 30 e poucos graus no verão. Então, muito provavelmente, conforme o tempo vai passando e o processo de aquecimento global vai aumentando, neve não vai ser uma coisa tão difícil assim de acontecer no sul. Mas não é que neva lá sempre. Mas dependendo tem alguns invernos que são mais rigorosos, sim. Mas não é uma coisa comum aqui do Brasil acontecer. Tudo bem? A gente tem que lembrar que existem mudanças climáticas que mudam aí as condições ambientais. Fala, Gustavo. Eu vi ontem, eu não lembro que jornal, professora, que tava nevando não, fazendo um frio abaixo de zero, em algum lugar do país. Aqui no Brasil? Aham. E nesse período? Acho que professora, eu acho que foi antes de ontem. Ô, louco! O negócio tá pior do que eu imaginava, então. Bom, tudo bem, florestas ombrófilas? Sim. Aí, alguém me chamou ou não? Não. Aí vira aí na página 118 pra gente ver as estacionais. Os estacionários eu achei as mais fáceis. A estacional, ela é um pouco mais... na verdade, nenhuma das duas é muito... É que os nomes assustam um pouco. As florestas estacionais, o que quer dizer estacional? Quer dizer que são florestas que têm as estações, a estação de seca, né, bem marcada. Então, aqui acontece o que não acontece nas florestas ombrófilas. Por exemplo, o período de seca aqui é mais rigoroso. Então, quando a gente vê lá aquelas imagenzinhas da primavera com as plantas, com as árvores cheias de planta, e no inverno, né, no outono as plantas vão caindo, e no inverno elas ficam só os galhos, isso, por exemplo, acontece aqui na floresta estacional. Tudo bem? Sim. E se vocês forem reparar, pelas imagens, já dá para ver a diferença, né? Sim. Olha essa imagem aqui da floresta decidual. É uma mata fechada isso aqui? Não, né? As árvores são bem menores, tanto de tamanho quanto a largura dos troncos. Estão vendo? Sim. E é uma mata mais baixinha. Hã? Ô, senhora, mas ali na perennifólia, não sei falar, perennifólia, sei lá. Aí na foto, ela parece ser bem fechada. Ela ainda é bem fechada, sim. Porque ela ainda acontece próximo da Amazônia. Tudo bem? Mas ela fechada com você falou? Isso. Por isso, quando o Gustavo, foi o Gustavo que perguntou, né? Não lembro agora quem foi que perguntou agora. Se dá para ter mais de um tipo de vegetação, né? Num lugar. Foi você, então. É basicamente isso. A gente não tem... Cada região tem uma coisa só. Certo? Gustavo quer falar? Não? Não, é que eu vi a mãozinha aí, professora, aí eu fiquei com... Aí, nada. Tá bom, Gustavo. Beleza, vamos lá. Aí a floresta decidual, ou vocês também podem encontrar em alguns lugares com o nome de floresta caducifólia. Caducifólia é justamente de caducar. O que é caduca? Que fica... certo? As folhas caem nos períodos de seca, tá? Que a gente também... nos períodos mais... como pode dizer? Aliás, na estação seca, né?
as folhas caem. E aí, quando volta a chover, as folhas voltam. Alguém falou? Professora, Oi. professora, nessas florestas, elas têm, tipo, algum destaque quando passa o período de seca ou elas são caracterizadas só por isso? Se elas têm algum destaque? Tipo, se quando passa seca, ela tem alguma coisa diferente das outras, uma coisa só dela, uma característica só dela, ou não? Ou ela só é, tipo, só tem destaque por causa da seca? Essa é a característica dela. A floresta caducifólia, essa é a característica dela, que ela perde as plantas na estação seca. Tudo bem? Quando ela está na estação chuvosa, por exemplo, ela pode ser confundida com outro tipo de floresta, mas aí a gente percebe, antes da gente falar de eu ter falado das folhas que caem, eu pedi para vocês prestarem atenção que o tipo de planta que tem aqui é diferente do tipo de planta que eu encontro nas florestas ombrófilas, por exemplo. Por isso que eu falei que as árvores são menores, os tipos de plantas são diferentes também, porque as plantas que aguentam, aliás, as plantas que vivem lá nas florestas fechadas, né, na floresta ombrófila, não é o mesmo tipo que aguenta aqui, tá? Que aguenta períodos de secas que são maiores, por isso que as folhas caem, né? A gente tem períodos de seca mais extenso, certo? E com temperaturas elevadas também. E a gente tem uma coisa que é muito importante, que é a quantidade de água disponível também é menor. Olha a região onde elas acontecem aqui, ó. Então, ó, no primeiro parágrafo tá isso, ó. Então, tipo de transição, né, entre a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A gente já viu biomas em algum momento da nossa vida, e na região do Cerrado e da Caatinga não são lugares que são quentes, que chove menos? Sim. Certo? Então, as mesmas plantas que vivem aqui, aliás, as mesmas plantas que vivem lá na floresta ombrófila, não ia dar conta de viver aqui. Certo? Certo. Beleza. Aí a gente tem aqui, a mesma coisa que tem lá, tem aqui, ó, a semidecidual, que também é a floresta de transição, certo? Sim. Beleza. A semidecidual é o quê? Ela também perde folha? Perde, só que ela perde menos do que a decidual. Essa é a principal diferença dela. Não entendi, Sofia, tá muito longe. Isso no período de seca, né, Sora? Isso não tem o quê? No período de seca, isso. Durante a seca, então, a semidecidual também perde as suas folhas, mas menos do que a decidual. Tanto que, olha a imagem aqui, a mata tá... Óbvio que são imagens que nem sempre são tiradas no mesmo período, mas a gente percebe que a mata aqui é bem mais verdinha do que lá, certo? E por último, a perennifólia. Perennifólia vem de perene, tá? Ó, por isso tá aqui, ó, floresta estacional sempre verde. O que vocês entendem de sempre verde? Que nunca. Não perde tanta folha. Assim. Ela não vai perder tanta folha, ela vai manter essa característica visual aqui durante todo o ano. Oi? Ela não tem período de seca, então? Os períodos de seca, gente, eles acontecem em qualquer lugar. A diferença é como a vegetação reage a esse período. Então, a gente tem vegetação, as plantas deciduais, por exemplo, da floresta decidual, que as folhas caem, da semidecidual caem, mas caem menos, e aqui na perennifólia, elas não caem, elas continuam sempre verde. São plantas perenes? Isso, perene quer dizer plantas que duram muito. Tem vida longa, vamos dizer assim. Ô, professora. Oi. Mas esse negócio aí de floresta sempre verde, ele só é assim, sempre verde por causa que tem um rio, não é? Grandão. Exatamente, também tem essa questão. O fato de ter água disponível ajuda a planta a se manter verde durante mais tempo. Porque não chove. Aliás, o fato de ter chuva, o fato de ter rios, né, disponíveis, ajuda na quantidade de chuva, certo? Certo. Quanto mais água eu tenho, mais chuva, certo? Então, o período de seca aqui... Tá travando você, professora.
é menor. Oi? Travou. Bom, não sei se alguém me Você chamou. tá travando. Tô travando? Ai, a internet deve estar ruim. Um pouco. Bom, tudo bem, gente? Sim. 6 tipos Sim. aí de florestas. Tem algumas, elas são bem semelhantes, mas tem algumas características que são bem particulares. Vamos tentar corrigir aqui rapidinho, que faltam 7 minutos. 128, página. 7 minutos? Professora, ela só tem 7, falta 3. Hã? Falta 3 minutos. Não, mas como a reunião, sei lá, porque pra mim tá parecendo que faltam 7 aqui. Vamos lá. A minha 11h33 também, falta 7 minutos. Não, o horário tá certo, mas na reunião acho que como eu comecei um pouquinho depois. Bom, o exercício 1 é aquele que eu pedi para vocês fazerem. O 2 eu tinha pedido na semana passada, a gente acabou não corrigindo. Então vamos tentar corrigir aqui agora rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu vou colocando a resposta na tela. Tá. E aí vocês vão copiando, tudo bem? Tá. Uhum. Sim. Tá todo mundo enxergando? Ainda não. Ainda não. Aí já tá caindo. Tá tudo preto, né? É que eu vou começar a digitar agora. Professora, você tá no computador? A primeira tá assim. A primeira não, a 2, né? Explica a importância da criação de sistemas de classificação biológica. Alguém colocou alguma coisa? Preciso falar. O quê? Falar rapidão. Fala, Gustavo. Para facilitar a compreensão das relações e dinâmicas existentes nos diversos ecossistemas. Perfeito, ó. Fala de novo. Para facilitar a compreensão das relações e dinâmicas. Oh, meu Deus. A segunda, a primeira, né, do 2021, tá pedindo para citar 12, aliás, as classificações, né, de acordo com o IBGE, são 12. Essa é bem compridinha, né? Era só para copiar de todas, vou acima, tá? Então, Oi. Eu coloquei o nome da floresta e a sigla. Tá ótimo, melhor ainda. Vou colocar a sigla aqui para rapidinho, tá? Professora, eu coloquei no camadas focais. É FED. Não, era aquilo que estava no livro, gente, ó. Eu coloquei a densa, aberta. Era isso, ó. Gente, acompanha aqui, por favor, me ouçam. Floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, a floresta ombrófila mista, desigual, colocando, tudo bem? Sim. A Campinarama, opa, de Campinarama, certo? Oxe. Step. Aí, número 2. Gente, Posso ó, falar, deixa... professor? Antes da gente falar pra vocês. Sim. Falando há pouco tempo para acabar falando. A gente corrigir, vai pedir o seguinte: vai fechar a reunião, aí eu vou pedir para você o link de novo, pode ser? Tá. Tá? Ou se não, espera que eu vou mandar outro link para vocês lá rapidinho, tudo bem? Só para terminar de eu finalizar. Uhum. As flores para descrever os fluviais. Nós fazem algo grande. É isso, gente. O que quer dizer as florestas ombrófilas? Elas são caracterizadas justamente, né? E a característica delas é justamente a grande incidência de chuva, certo? Professora, Oi. eu dei 2 características. Eu coloquei aqui, ela caracteriza pelo cenário perene. Perfeito. Colocando aqui, ó, perene e de folhas largas. A letra A. Aí, aqui, ó. Letra A. Qual que é a diferença? A gente pode colocar, falando de uma por uma, ó, a diferença a gente pode colocar aqui então, ó, uma maior, outra menor, ok? Sim. O clima, vou colocar aqui, ó, temperatura. Tinha o alto índice de precipitação. Posso falar, professor? Já a floresta mista, o clima é quente e úmido no verão, apresentando invernos rigorosos. Perfeito. Aqui eu só resumi. Mas o período de seca que é diferente, o índice de precipitação também é diferente e o clima tem índices
e como tem outras, por exemplo, na floresta ombrófila mista, onde a temperatura é mais baixa, né? Oi. Aberto uma área de transição e a floresta corre. As florestas estacionais relacionadas a esse tipo de clima recebem tal nomenclatura justamente por uma estação de seca, por causa da estação seca e demarcada. Posso falar, Pro? Que mais? Tá certo, é isso mesmo, ô Eduardo. Fala. Eu também quero falar. A principal característica é que mais de 50% de sua espécie perdem as folhas na estação seca, dando um aspecto de vegetação morta. Dando aspecto de vegetação morta. Perfeito. O que mais? Quem queria falar? Eu também. Fala. Eu botei assim, perde grande quantidade de folha quando o clima fica seco. E com o início das chuvas, as temperaturas são elevadas. É isso. Ai, o Rafael tá pedindo pra entrar. Gente, meu computador tá muito lento. É que você não conhece o meu, professor. O meu da tela preta quando eu abro 2 páginas no Google. Meu Deus. Cadê o Rafael? Entrou, Rafa? Entrou. Professora, adivinha a marca do meu computador? Qual? PC Mix. Samsung com M. É PC Mix. Gente, não reclama. O computador não reclama. Ah, professora. Você não sabe a raiva que eu passo, professora. Ele não roda nada, professora. Quando eu jogo Minecraft, eu tenho que só ficar 40 minutos jogando. Porque quando eu fico mais de 1 hora, mais ou menos, ele dá tela preta. Ah, ô Gustavo, por favor, vai. Exagero. Bom, Gustavo, gente, vamos focar aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, florestas estacionais estão associadas ao tipo de clima, né? Elas têm um período de seca bem demarcado. Foi basicamente o que vocês me falaram aí. Período de gente, período de chuvas. Já estava, né, basicamente. Então, a residual, por exemplo, por chuva, né, no período de estiagem, as folhas também não caem. Tudo bem? A residual, mais na residual, e na folha são as folhas, são verde, mesmo, tudo bem? Beleza. Mas você olha certo, então mantenha o que vocês colocaram aí. Eu não sei. A quarta vai lá. É tudo doida, né? A segunda tela tem aí a beira de baixo. Aí é igual. Acertei. A última, tá? Dá pra perceber, gente, a quantidade de luz que tá no caminho. Coisa pra vocês. Todo mundo tá conseguindo fazer a atividade lá da folha que eu pedi, da exata? A folha, né? Todo dia eu vou passear com minha cadela e eu esqueço de pegar a plantinha. Não esquece, gente, não esquece porque ela demora. Lembra que eu Professora, você vai fazer um vídeo? Oi? Vai só pegar, só. Para ajudar? Não entendi. Se você vai fazer um vídeo para ajudar. Ué, eu fiz com vocês ao vivo. Você quer um vídeo? Não, professora, porque... esquece, depois eu vejo lá na aula gravada. Então, ó, porque assim, eu ia fazer o vídeo, mas eu preferi fazer com vocês. E de qualquer forma, naquela primeira atividade que eu mandei, tem um link de gente que tá fazendo isso na casa deles também. É que eu acabei... tinha mandado na atividade. Eu acabei jogando o único papelão que eu tinha fora. Mas eu posso fazer uma coisa mais simples. Mas façam basicamente o que eu falei para vocês fazer na outra aula. Peguem a folha. Como fazer com outras coisas? Oi?
Tem como fazer com outra coisa sem ser papelão? Porque eu não tenho nada de papelão aqui em casa. Não, pode ser. Tem Se como você fazer tiver, com lembra que eu outra falei. coisa sem ser papelão, porque não tem. Então, lembra que eu falei que você pode fazer com jornal ou com folha de sulfite normal, folha de almaço, que dá pra fechar assim, sabe? É que o papelão é bom porque ele é grosso e dependendo do tamanho da folha que você pegar, se for uma folha grande, vai caber no papelão. Mas pode ser em outras folhas, não tem problema, desde que absorva e que você coloque um pezinho em cima dela, tudo bem? Aham. Não esqueçam de pegar, gente, o quanto antes, porque demora para isso ficar pronto. Lembra que eu falei que é de uma semana e meia, dependendo da planta que vocês pegarem, pode demorar até 2 semanas para ficar bom, se for uma planta muito grande, uma folha muito grande. Meu Deus! Agora, professora. Falei Você rápido? falou. Vou falar de novo, ó. Essa atividade demora. Então, se vocês ficarem enrolando para pegar essas plantas, vocês não vão conseguir terminar tudo. Eu queria que todo mundo terminasse mais ou menos no mesmo tempo, entendeu? Então, peguem, porque demora para ficar pronta. Ela leva de 1 semana, pode demorar até 2, dependendo do tamanho da planta que vocês pegarem. Então, quem mora em prédio, desce aí no prédio. Sempre tem umas plantinhas. Eu moro em condomínio, eu peguei do meu prédio mesmo. Eu nem precisei ir para a rua. Tá? E é isso. Se tiver com flor, pode colocar a flor dentro também, vai ficar bem legal. Só não dá para colocar, por exemplo, se tiver frutinha, porque aí vai amassar a fruta, vai fazer uma sujeira. Então, se tiver fruta, tira a fruta, coloca só a folha. Professora, são 2 plantas para fazer? Eu pedi para fazer 2. Se vocês não conseguirem, estiver difícil de achar, tudo bem. Mas pelo menos uma, tá bom? Sim. Beleza. Gente, qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, lá no horário que eu deixei escrito no meu WhatsApp, por favor. Não me chamem 10 horas da noite. E aí, na semana que vem, a gente volta e aí a gente continua vendo os outros tipos de vegetação, beleza? Tá bom. Beleza. Gente, se cuidem. Bom almoço. Beijo. Tchau, tchau. Meu Deus. Se eu encostar aqui, eu durmo. Tchau.